Então, nós temos trazido aqui essas reflexões sobre a mente sã, como ter uma mente saudável, baseada na verdade que há em Cristo. Vou ler um versículo só aqui, Filipenses 1:6, diz assim, Paulo falando: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, Jesus começou uma boa obra em nós, e Ele vai completar, Ele vai aperfeiçoar essa obra em nós. Na ministração passada sobre este assunto, eu falei da consciência, e a consciência no tabernáculo está representada naqueles 3 véus, a porta do santuário, a porta do pátio, que dava acesso ao pátio, o lugar aberto, a porta do santuário, que dava acesso ao lugar santo, onde os sacerdotes ministravam todos os dias, e o véu propriamente, que era a fronteira entre o santuário e o Santo dos Santos, o lugar mais interior daquele templo, daquela tenda. E lá no Santo dos Santos era onde estava a arca. Então a nossa consciência, que tem a capacidade, a missão, a função de emitir um juízo de valor, avaliar certo e errado, ela existe nos 3 níveis: físico, é essa porta do pátio, e a consciência física é: eu estou aqui, eu estou consciente. Consciência no nível da alma, que corresponde ao santuário, a porta do santo, que função dela é: eu tenho consciência das coisas que eu faço, eu percebo o que está à minha volta, eu emito um juízo de valor, eu avalio as coisas, eu emito uma crítica sobre as coisas, aprovo ou desaprovo. Esse é um papel da consciência. Não só aprovar ou desaprovar o que eu faço, mas o que eu vejo à minha volta. E o terceiro nível da consciência é o que a gente vai enfatizar hoje, é representado no véu que estava entre o santuário e o Santo dos Santos, é a consciência no nível espiritual. Enquanto o homem está longe de Deus, ele tem a consciência no nível físico e no nível psicológico funcionando, mas ele está morto espiritualmente. Então a consciência espiritual não está despertada. Quando a pessoa aceita Cristo, nasce de novo, o Espírito de Deus vem morar naquela pessoa, então a consciência dela desperta. O Espírito Santo fala na consciência da pessoa e ela reflete sobre seus pecados, se arrepende. Então, ao longo da caminhada cristã, Deus vai tratando a nossa consciência, porque ela nem sempre está no prumo, está num ponto de equilíbrio, ou ela vai para um extremo de ficar endurecida, cauterizada, onde a pessoa não sente pecado, não sente culpa, ou ela vai para o outro extremo, que Paulo fala de consciência contaminada, é que fica sensível demais e a pessoa sente que tudo ela se culpa, ou ela percebe as coisas com uma gravidade distorcida, um moralismo, uma religiosidade exagerada. Então essa é a consciência sensível demais.
E Deus quer nos dar uma boa consciência, que é equilibrada, que se fundamenta em valores da palavra e que não deixa a benignidade de lado, né? E que não aprova o que é errado. Eu vou ler aqui o texto que eu li na primeira ministração desse assunto, 1 Coríntios. Eu li o capítulo todo naquela ocasião, mas vou ler do 9 a 16. 1 Coríntios 2, de 9 a 16. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Pai, muito obrigado, porque em Jesus estão todos os tesouros da verdadeira sabedoria e ciência. Nele está a plenitude de Deus. É o Criador de todas as coisas, tudo sustenta. É o Verbo que se fez carne. Glória, pois, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Glória a Deus por essa bênção da salvação, da cruz, da ressurreição. Fala com a gente, Senhor. Ministra a cada um, ilumina-nos e ensina-nos. Em nome de Jesus. Amém. Então, nesse mover de Deus tratando a nossa consciência, Ele vai nos levar a desenvolver uma boa consciência. E um dos alvos de Deus para fazer nossa mente saudável, sã, é que a gente aprenda a discernir as vozes da consciência. Porque na nossa consciência, 3 vozes podem soar. A que mais frequentemente a gente funciona é a voz da nossa consciência humana, esse nível do altar, do santuário, o véu do santuário, a consciência no nível da alma.
Então, que funciona também no homem natural. Então, essa voz da consciência é a voz da sua mente, do seu pensamento, dos seus valores, da sua noção humana de certo e errado. Outra voz que pode bater forte na nossa consciência é a voz do inimigo. Satanás, ele fala na sua consciência e ele geralmente fala para acusar. O objetivo da acusação, mesmo que você já tenha se arrependido de um pecado, ele acusa de novo, para ver se você cai na armadilha de tentar se justificar por si mesmo, de se explicar, de dar uma razão plausível por que você fez aquilo, e você vai se enrolar numa tentativa de justiça própria que não tem fundamento. Então, quando o diabo acusa a gente, a nossa resposta para ele é o sangue de Jesus. Verdade, eu pequei, verdade, eu errei, verdade, eu sou imperfeito, eu sou pecador. Mas também é verdade que o sangue de Jesus me lava de todo pecado. Essa é a nossa resposta para a acusação do inimigo, porque ele tenta bloquear a nossa fé, mas nós escolhemos firmar a fé na palavra de Deus e não nos colocar debaixo do jugo da acusação do inimigo. E a terceira voz é a voz de Deus, que fala também na nossa consciência. Deus não fala só na consciência, ele fala nos seus sentimentos, numa sensação de paz profunda quando você decide alguma coisa, ou uma sensação de angústia. Ele fala na consciência como uma voz, ou no pensamento. Ele, o Espírito de Deus, convence você do pecado. A voz do Senhor veio para falar para você os seus erros, não é para condenar apenas, é para ajudar você a se arrepender dos seus pecados, porque quando a gente se arrepende, pede perdão, é que a gente aprende, é que a gente muda, é que a gente cresce, e o objetivo de Deus é esse. E ele também fala para você evangelizar, para você fazer o bem a alguém, para você não falar alguma coisa que possa ser ruim, porque às vezes você fala de qualquer jeito e aquilo fere, e depois você tem que pedir perdão. Então Deus fala muito na nossa consciência. Nesse mover de entender a direção de Deus, também ali no tabernáculo tinham 3 aspectos assim da gente conhecer a vontade de Deus, conhecer uma direção para a nossa vida. Eram como 3 luzes que haviam ali no tabernáculo. A luz do pátio, o pátio era um ambiente aberto. Bota o desenho do tabernáculo. A luz do pátio era um ambiente aberto, então tinha a luz do sol. O santuário tinha a luz do candelabro. E no Santo dos Santos, a arca do concerto, que tinha 2 querubins na tampa do propiciatório, eles estavam voltados, as asas deles tocavam entre si, e eles estavam olhando para o centro, onde a glória de Deus resplandecia. Então ali havia uma luz. No santuário e no Santo dos Santos não tinha janela, então não entrava a luz natural. No santuário era a luz do candelabro, e no Santo dos Santos
a glória de Deus resplandecia sobre a arca. E a luz do pátio é a luz do sol. Deus faz que o sol nasça sobre justos e injustos. É o dia a dia, é a luz das circunstâncias, é a luz das portas que se abrem, portas que se fecham. Então, Deus guia a gente, Deus orienta a gente através das circunstâncias. Essa luz do sol significa o quê? Quando você faz a sua prova, o seu concurso, você estuda e escolhe alguma coisa e faz e passa. Quando você olha para trás, você vê que Deus guiou você. Então, nessa luz do dia a dia, o que a gente precisa tomar cuidado é porque é naquilo que é errado, é ilegal, é pecaminoso. Mas é lícito você viver as coisas normais da vida. E Deus guia a gente através das circunstâncias. A segunda luz é a do santuário, é representada no candelabro. Você pensa, você medita na lei do Senhor, você confere o testemunho de Deus com as coisas. Quando você vai tomar uma decisão, você para e pensa na palavra de Deus, você pensa nos preceitos, nos testemunhos, e você pega toda essa reflexão, essa meditação, e dentro das orientações, dos parâmetros da palavra, você toma uma decisão, você recebe uma orientação. Deus usa o seu pensamento, a sua reflexão e a própria Bíblia, e usa testemunho de pessoas, pregações, leitura da Bíblia e de livros para falar, para lhe dar direção. E a terceira luz é a luz do Santo dos Santos. Nessa luz, que era uma luz sobrenatural, essa luz não tinha base na coisa natural. A luz do santuário, o sacerdote enchia a lâmpada lá com azeite e acendia o pavio. No Santo dos Santos não, vinha a glória de Deus e brilhava ali. E ela representa Deus falando pelos dons, o dom do Espírito, a revelação, a profecia, a palavra da ciência, a palavra da sabedoria. Ela não tem base em informação humana. Então, Deus de vez em quando te dá um sonho. Deus deu um sonho para Faraó, e aquele sonho fez com que José estivesse lá na presença de Faraó, interpretasse o sonho, e tudo mudou na vida de José e do reino de Faraó no Egito, por causa da interpretação correta. Também Deus deu um sonho para Nabucodonosor e deu a Daniel a revelação. Então essa é a luz do Santo dos Santos. A gente gostaria de todos os dias entrar no Santo dos Santos e ter revelação direto, mas não é bem assim que acontece na prática. Lá no tabernáculo, o sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, e de vez em quando Deus fala com a gente de uma maneira especial, através dos dons, de uma palavra profética, de uma revelação, de uma palavra de ciência, de sabedoria, de sonhos, e nos dá uma direção. Então, o nível espiritual da consciência está representado no véu interior do tabernáculo. Aqui nesse slide, vocês podem ver
tem um lado, não, deixa isso aí mesmo, tem um lado que está rebatido. Então, um lado que não tem parede. Então, tem um lado que tem o candelabro, o outro tem a mesa, o sacerdote está na frente do altar do incenso e o véu está removido. Esse véu era a fronteira, ele permanecia sempre fechado ali entre o santuário e o Santo dos Santos. E atrás do véu está a arca. Ali nesse desenho, 2 querubins em pés, as asas, e eles olham para o centro ali, e a luz da glória de Deus resplandece ali. Então, este véu, ele representa o funcionamento da consciência espiritual. E a alma está representada no santuário. As 3 faculdades básicas da alma, emoção, intelecto e vontade, são as 3 peças do santuário. E o véu entre o santuário e o Santo dos Santos é a consciência no nível espiritual, e ela forma uma barreira. Ela está na fronteira entre alma e espírito. Por quê? O Santo dos Santos é o espírito. E na nossa mente, vê se você acha aquele que tem o cilindro do consciente e do inconsciente. É mais para cima. Aí, esse aí. E na nossa mente, ela tem 2 andares. O andar de cima é o consciente e o andar de baixo é o inconsciente. Então, a consciência espiritual está ali, nessa fronteira entre o consciente e o inconsciente. Eu creio que Deus colocou esse véu. Esse véu, ele ficava fechado permanentemente. Ninguém podia entrar além do véu. Depois que Arão e os filhos foram consagrados sacerdotes, 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles pegaram um incensário, botaram brasas, qualquer brasa, e entraram no santuário, e entraram no Santo dos Santos. E Deus mandou um fogo, e esse fogo os consumiu, queimou eles, e eles morreram naquele incêndio. E Deus falou para Moisés: olha, aqui no Santo dos Santos só entra com brasa do altar do holocausto. Lá no pátio tinha aquela peça grande, que era todo dia tinha um holocausto, um sacrifício de cordeiro, de bode, de cabra, de boi. Todo dia aquele altar do holocausto, todo dia era derramado sangue ali, representando a cruz, onde o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, seria sacrificado. Então, não podia pegar mais qualquer brasa, tinha que pegar a brasa lá do altar do holocausto. E o sacerdote só poderia entrar para além do véu uma vez por ano. Esse texto está lá em Levíticos, capítulo 12, depois você pode conferir em casa. Então Deus falou: Arão, quando entrar, tem que entrar com as vestes totais, completas, tem que entrar com o sangue do cordeiro, tem que entrar com a brasa do altar do holocausto, porque, e também tinha uma veste que era um manto, que tinha uns sininhos, umas sinetas na orla do manto. Se não entrasse com essa veste, o sacerdote morreria. Se não entrasse com uma cirola, tipo um cuecão que ele usava por baixo de todas as outras vestes, ele morreria. E ninguém via, porque o sacerdote tinha um manto, tinha essa estola, tinha não sei o quê, ninguém ia ver, mas Deus via. Falando de santidade,
Então, Deus, Ele colocou o véu ali para representar que o caminho, o acesso à presença do Senhor estava vedado. Ele vetou, ele interditou, ele bloqueou aquele caminho. E na nossa mente, o santuário é a alma, o santo dos santos, o espírito, e esse véu é a fronteira entre o consciente e o inconsciente. E sempre que o homem tenta furar essa barreira, sem respeito, sem temor, ele vai entrar no princípio de morte. Sempre que o homem tenta desenvolver as aptidões espirituais, mentais, para a psicologia, os dons mentais do inconsciente, ele vai entrar em conexão de morte. E eu creio que este véu, ele representa um bloqueio que Deus colocou na mente do homem depois da queda, para que o homem não entrasse em conexão com Satanás de maneira consciente. Hoje, você está convertido, você não conhece, você não vê, você não conecta com o mundo espiritual de maneira consciente, você não vê anjos, né? E tem pessoas que forçam, desenvolvem práticas, exercícios para entrar nessa dimensão do mundo astral, do mundo espiritual, sem Deus, sem Cristo, e vão conectar com o mundo espiritual das trevas, demônios. Então, quando houve o pecado, que o homem perdeu a conexão com Deus, o espírito do homem estava ligado ao Espírito de Deus, e ele vivia de Deus, por Deus, para Deus. A morte do pecado fez o homem viver de si, por si e para si, e esse bloqueio na mente humana se instalou, e aí o homem não tinha mais uma percepção tão clara do mundo espiritual. Só que Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, aquele que tinha a natureza teontrópica ou hipostática, natureza dupla, divina e humana, humana e divina, Cordeiro de Deus, que se ofereceu na cruz, e ali na cruz desfez as obras do diabo, ali na cruz levou nossos pecados, as enfermidades, as nossas dores, e ali na cruz, meio-dia, Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã, ele passou a noite toda acordado, sendo humilhado, esbofeteado, depois açoitado. 9 horas da manhã ele foi preso, pregado à cruz. Meio-dia diz que se fez trevas em toda a terra, possivelmente um eclipse do sol, um eclipse total. É raro, né? O sol, a lua fica entre o sol e a terra e praticamente não se vê o sol. Naquele dia, o céu testemunhava que algo muito diferente
muito estranho estava em andamento. E quando Jesus morreu, diz que as rochas partiram, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Bota lá aquele do véu do templo, eu acho que é o último. Esse aí. Então é um slide, peguei na internet. O véu rasgado de cima a baixo. Ali essa peça que tem ali é o que está aquém do véu, parece um púlpito, é o altar do incenso, e o sacerdote assim espantado, olhando aquele véu rasgado de cima para baixo, tipo assim, quem rasgou esse véu? Não foi um homem que rasgou de baixo para cima, ele rasgou de cima para baixo. Era um véu grosso de linho, tecido com púrpura, azul, carmesim, desenho de querubins e fios de ouro. O véu se rasgou de cima para baixo. Mostra o outro slide da pedra. E diz aqui, Mateus 27, 51, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Eu estava andando na internet e olhei essa pedra aí, essa rocha, lá no deserto, na Arábia Saudita, no oásis de Taimã. O nome dessa rocha é Al-Nasla. E é um ponto turístico. Imagina uma pedrona dessa de não sei quantas toneladas, e ela foi cortada, parece a laser. Aí eu fui e botei esse versículo em cima. Eis que tremeu a terra e fenderam-se as pedras. É porque essa é uma pedra grande apoiada em dois pontos, e ela fendeu. Ninguém sabe como que esse troço fendeu. Tem uns geólogos que diz que negócio de esfriou, congelou e depois esquentou, e aí nessa coisa de quando esquenta e esfria rápido, quando esfria e depois esquenta rápido, a rocha pode quebrar. Ok. Mas parece um laser, parece um corte a laser. Tem gente que diz que isso aí foi extraterrestre que fez esse negócio dessa pedra aí. Sabe o que eu penso? Eu penso que essa pedra partiu naquele dia que Jesus morreu na cruz. Porque diz que as pedras se fenderam. E eu, olha, para todo lugar, agora eu olho um rio, eu olho uma montanha. Eu era criança lá em Nova Friburgo, tinha lá no Cônego, tem ainda uma pedra, chama Morro do Elefante, um morro de, sei lá, 200 metros de altura, é mais, de rocha, aquela rocha. E no meio desse Morro do Elefante tem uma fenda gigante assim, mais clara, quebrada, e no pé do morro, aquelas pedras todas caídas ali, que você vê que caíram lá da fenda. Quando é que aquele troço quebrou? Alguém pode dizer, foi um raio. Hoje eu penso, eu quando criança ficava olhando para aquilo e falava, cara, como é que aquelas pedras quebraram ali? Eu creio, foi naquele dia que Jesus foi à cruz, que as rochas fenderam. Essa pedra se quebrou naquele dia, aquela lá de Nova Friburgo. Agora eu olho uma foto de um rio e fico procurando as rochas quebradas que lembram o dia
em que o Filho de Deus, a rocha eterna, a pedra da esquina, o grão de trigo moído, quebrou, caiu na terra, seu sangue foi derramado. O véu se rasgou. Como a mente de Jesus funcionava? Por quê? O alvo de Deus é nos fazer parecidos com Jesus. Eu falei na ministração passada, lembrando a arca, né? O baú da arca é de madeira revestido de ouro, e a tampa da arca é de ouro puro. Essa tampa não fala do espírito humano, ela fala do Espírito de Deus. Quando você aceita Jesus, a tampa que vem do céu, o Espírito de Deus, se une ao seu espírito. Você se torna um, e você se torna filho de Deus. A natureza de Deus, a genética de Deus, os cromossomos de Deus se implantam em você. Então você é filho de Deus, você é filha. E o que Deus quer fazer é você caminhar no crescimento e se tornar cada vez mais semelhante a Jesus. E como é que funcionava a mente de Jesus? No meu entendimento, como Jesus não pecou jamais, embora fosse humano, passasse por tentação como nós, o véu na mente dele não estava fechado. A fronteira entre alma e espírito não existia. A luz da glória de Deus não brilhava uma vez por ano na mente de Jesus, era todo dia. Aquele bloqueio que veio com o pecado, porque Deus bloqueou a mente humana para o homem não se relacionar com as trevas de uma maneira tão facilitada, não existia na mente de Jesus. Então, o alvo de Deus é tratar a sua vida, a minha vida, a nossa vida, tratar os conteúdos da arca. Esse baú da sua mente carrega tudo que você já viveu, desde que você estava no ventre da sua mãe. Você não lembra. São memórias reais que formaram, que forjaram a sua pessoa. Você é o que é porque viveu o que viveu. Está tudo lá nesse baú do inconsciente. E o alvo que Deus tem é abrir esse véu. Então, o salmista no Salmo 139, ele vai discorrendo sobre a onisciência, a onipotência e a onipresença de Deus. Que Deus sonda, que Deus sabe um pensamento, que Ele viu a gente no ventre ainda informe, que para onde quer que a gente vá, Ele está lá. E ele termina dizendo: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Você não pode sondar o seu inconsciente, mas Deus pode. Você não sabe tudo que está lá no fundo do seu coração, da sua mente, mas Deus sabe. Ele não só sabe, como Ele tem o bálsamo para curar você. Obra da cruz. Quando Jesus morreu, a sua carne foi dilacerada, o véu se rasgou de alto a baixo.
O Espírito sonda o nosso inconsciente, vai trazendo à tona os conteúdos do coração, as feridas da alma. Aquele texto que eu li de Ezequiel 47, aquelas águas que saem de debaixo do santuário, do Santo dos Santos. Semelhantemente, em Apocalipse 22, o rio da água da vida que sai de debaixo do trono de Deus, água da vida, que sara corpo e mente, o Espírito de Deus que mora em você, sonda você e traz à luz que está lá no fundo, estragado, podre, ferido, distorcido, deformado. E você pode, nos princípios da palavra de Deus, princípio da fé, da graça, do perdão, do arrependimento, receber a cura, porque Jesus já pagou o preço para a sua cura completa. E o Senhor nosso Deus é aquele que é esse rio é Ele mesmo, é a vida dele mesmo, que flui de dentro de nós. Rios de água viva fluirão do seu interior, de Jesus, fluirão do seu ventre. O ventre representa o inconsciente. Essa cura que vem de Deus, ela vem de dentro para fora. É a cura interior. As águas que saram, porque o Senhor é Yahvé, aquele que tem um pacto com a gente. E essa expressão Yahvé, Jeová, se associa com várias manifestações da presença, da conexão de Deus com o homem. Tem um que é Yahvé ou Jeová Rafá. Rafá é que cura. Jeová Rafá é o Senhor que te sara. Ele é que sara as tuas dores, as tuas enfermidades, as tuas feridas, as feridas da alma, as marcas da sua história. E Ele cura de dentro para fora. Passa aquele slide do desenho assim com os rabiscos. Não, esse aí. Então, esse slide, ele representa o seu coração, quando você nasceu, e essas linhas que simbolam todas, é o vai e vem, os altos e baixos, da sua história de vida. Toda a sua história Deus sabe. Ele viu tudo. Ele sabe tudo. E quando Ele sonda a sua vida e você vai nesse aprendizado como filha de Deus, como filho de Deus, deixando Ele tratar, discipular, tratar sua mente, e você vai aprendendo a apoiar sua vida, sua mente, seu coração, seu interior nele. Ele vai, como seu pai, te dar a mão e contar para você a sua história na perspectiva dele. Porque você sabe a sua história na sua perspectiva. Quando você tinha 5 anos, a sua mente, o que você alcançava, você interpretou as coisas como uma menina, um garotinho de 5 anos, com 10, com 12, com 15.
sua visão humana, limitada, presa ao passado, ao presente, mas o Pai sabe tudo. E muitas vezes a gente se pergunta: Senhor, naquele momento da minha vida, onde o Senhor estava? E o Senhor vai contar para você, e Ele vai lhe mostrar a sua história na perspectiva dele. Passa o outro. Então, essa linha em vermelho fala do sangue de Jesus, fala dessa conversa do Pai Celestial com você. Deus recontando a sua história para você pelo olhar dele. O Espírito de Deus sondando, trazendo à tona o que está no inconsciente, e você se arrependendo, pedindo perdão, liberando perdão, e Ele mostrando como Ele te protegeu, Ele mostrando como Ele te guardou. Você não sabia, mas havia um perigo escondido naquela circunstância, aquela bênção que você lutou e pediu e não veio. Houve por trás um grande livramento que você não sabia, e você vai ter uma nova identidade. Aquela história antiga, um emaranhado de vivências, vai virar fundo, e essa história que o seu Pai Celestial vai contar para você, vai virar figura. Você tem uma nova identidade, a identidade de filho de Deus. Diz lá em 1 Coríntios 2, 15 e 16, o texto que eu li: porém a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é perceber o mundo espiritual. Ter a mente de Cristo é deixar Deus sondar e tratar em você. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você é uma pessoa que tem uma sensação de menos-valia. Então, isso é forte na sua vida. Enquanto isso não é tratado, tudo que falam com você a respeito de você esbarra um pouquinho nessa área que é sensível e dói. Então, tem coisa que não tem nada a ver com rejeição, mas você sente como se fosse rejeição. Só que quando Deus traz isso à tona e cura, uma vez, duas vezes, Ele limpa e sara toda essa área, você, quando enxergar alguém sentindo rejeição, você vai compreender, vai ter misericórdia, você vai discernir. Então, Deus vai tratar sua inveja. Você não vê, mas você tem muita inveja. Quando você ora, a inveja está ali, porque Deus, a bênção não veio, mas veio para minha irmã. A inveja está dominando a sua oração, você nem vê. Mas Deus vai sondar e vai trazer aquilo à tona. Vai falar: meu filho, eu sou seu pai. Larga esse troço, para de ficar olhando para outra pessoa. Aceita a vida que eu lhe dei, as limitações, as dificuldades e as bênçãos. E aí você vai falar: papai, tá bom, eu aceito, me perdoa. E você vai avançar, e daqui a pouco você não vai querer ser quem você não é, você não vai querer ser quem Deus não chamou você para não ser. Você vai se aceitar, vai parar de reclamar, vai crer
e não crer e não se aceitar, as bênçãos do Senhor vão chegar na sua vida. Aquilo que Ele tem para você, o diabo não vai tirar. E você vai parar de ficar olhando para as bênçãos de Deus na vida do outro. A gente deve olhar para as bênçãos de Deus na vida do outro para louvar, para se alegrar com o irmão, não para ficar com ciúme, com inveja, com raivinha. Eu comigo não tenho bênção. Porém, quando Deus trata isso na sua vida, e você olhar alguém sentindo inveja de você, você vai sentir, você vai saber. Quando você for conversar com alguém que está carregado de inveja, você vai dizer: meu filho, meu irmão, larga isso. Então, Jesus discernia o que estava no coração do homem, porque o véu dele era totalmente aberto. O espírito dele estava plenamente unido ao espírito do Pai. Então ele revelava, ele tinha a palavra de sabedoria, a palavra de ciência. Os caras pegaram, um dia Jesus estava numa casa, num jardim de inverno, uma multidão na porta da casa, e ocuparam o jardim todo, o centro da casa era esse jardim. E os caras vieram com um aleijado numa maca, 4 homens carregando aquele aleijado, levando para Jesus curar. E aí viram a multidão, não ia dar para passar com aquela maca, com aquele homem no meio daquela multidão. Eles deram a volta por trás da casa, por trás da entrada da casa, e subiram no telhado e levantaram a maca. Olha a trabalheira que esses homens tiveram, hein? Porque o cara pesado, né? Amarraram as cordas lá, puxaram aquela maca e foram até aquele pátio no meio da casa e baixaram a maca do aleijado bem na frente de Jesus. Diz o Evangelho que Jesus, vendo a fé deles, a fé dos 4, o aleijado estava ali perto de Jesus, mas os 4 que carregaram estavam lá em cima do telhado. Vendo a fé deles, disse para o aleijado: filho, tenha bom ânimo, teus pecados estão perdoados. Uau! Os fariseus que estavam em volta pensaram: como assim? Que blasfêmia! Quem é esse que perdoa pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Jesus disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, falou para o aleijado: levanta, toma a tua maca e anda. E o homem foi curado. Então Jesus é aquele que cura, Ele cura a alma, Ele perdoa os pecados, Ele cura as enfermidades. Hoje a gente acredita que Ele perdoa os pecados, mas a gente quase não acredita que Ele cura o aleijado. Precisamos crer tanto numa coisa quanto na outra. Mas eu estou usando essa passagem para ilustrar o quê? Como é que Jesus sabia o que os fariseus estavam pensando? Revelação. Não é que ele era onisciente. Na terra, Jesus era humano, não era onisciente. Aquele dia, ele disse para os discípulos: aquele dia ninguém sabe, nem o Filho do Homem. Então, ele não, tinha coisas que ele não sabia. O Senhor quer tratar você assim, levar você a limpar o baú, abrir o véu, e quanto mais limpo está o seu baú, menos embolado você fica com o seu passado, com o seu presente, com os outros, porque quanto menos você se conhece, mais você se embola com as outras pessoas. Mais você bota na conta do outro o que é da sua conta, mais você acata na sua conta o que é do outro.
quanto mais o Senhor sonda e cura você, mais você vai se conhecer. Quanto mais você se conhece verdadeiramente, mais você conhece o outro. Isso nós temos a mente de Cristo. A queda trouxe o pecado, a morte, a enfermidade. E uma das marcas da queda foi esse bloqueio do véu, bloqueio da mente. Isaías capítulo 1, versos 5 e 6 diz: toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Mas no mesmo Isaías 53 diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, verso 5, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Na cruz de Cristo está a cura, na ressurreição está a salvação, no sangue de Jesus estão perdoados os nossos pecados. O Senhor tem uma cura completa para a gente, corpo, alma e espírito. Então, o processo de crescimento, de santificação, de amadurecimento espiritual leva a gente a ter uma mente parecida, um funcionamento da nossa mente semelhante ao de Jesus. O tabernáculo, ele não era um templo suntuoso, era uma tenda, e por fora ela era rústica, mas era belíssima por dentro. Último versículo, 2 versículos em 1 Pedro capítulo 3, versos 3 e 4. É um texto que não é politicamente correto, mas é bíblico. Falando das mulheres: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. A serva do Senhor não vai ficar presa a transformar banho de loja, essas coisas. E aí vai aplicando coisa, vai ficando... A mulher vai ficar bonita, vai ficar feia, vai se deformando. Mas o incorruptível traje de um espírito manso e quieto. A noiva de Jesus será linda interiormente, incorruptível, traje de espírito manso e quieto, caráter de Cristo, que é precioso para Deus. A beleza interior de Jesus, Deus tem para nós. Amém. Paz do Senhor.